Duas cidades que desafiaram os limites da maldade. Um fogo que desceu dos céus. Uma família que escapou por um triz. Sodoma e Gomorra, uma história que ecoa há milênios como alerta máximo sobre justiça, pecado e misericórdia divina. Mas o que realmente aconteceu naquelas planícies? Por que Deus decidiu apagar essas cidades do mapa? E o mais importante, como esse julgamento antigo fala diretamente ao nosso mundo hoje, onde valores se invertem e o pecado é celebrado como progresso. Neste vídeo, você não verá apenas uma recitação bíblica. Revelaremos o contexto chocante que levou ao destino daquelas cidades, as conversas secretas entre Deus e Abraão, e o papel crucial de Ló, o homem que quase perdeu tudo por amar demais o mundo. Mas atenção, no final, traremos uma revelação inesperada sobre como uma única pessoa justa poderia ter salvado milhares, e o que isso significa para você em 2025. Prepare-se para uma jornada intensa. Porque Sodoma e Gomorra não são apenas história, são um espelho do que acontece quando sociedades trocam a verdade pela conveniência, a compaixão pela luxúria, e a fé pelo silêncio. E se você acha que isso nunca aconteceria nos dias de hoje, é melhor assistir até o último segundo. Sodoma e Gomorra não nasceram como cidades ruins. Elas eram cidades ricas, fertilizadas por rios, com comércio vibrante e uma localização estratégica. Mas sua prosperidade alimentou um vício coletivo, a arrogância. Os habitantes passaram a ver a riqueza como um direito, o prazer como um deus e o próximo como um objeto. A compaixão morreu ali muito antes do fogo cair. A Bíblia descreve pecados insanos, não apenas atos imorais, mas uma cultura de violência, egoísmo e perversão institucionalizada. Hospedar um estrangeiro era crime. Defender o fraco era um sinal de fraqueza. A cidade se tornou um lugar onde o mal não era escondido, o mal era cultuado. Mas antes do juízo, houve graça. Deus compartilhou seu plano com Abraão, não por acaso, mas para ensinar uma lição eterna: a justiça divina sempre dá espaço à intercessão. Abraão, conversando com Deus, perguntou se 50, 45, até 10 justos salvariam a cidade. A resposta foi um sim. Mas nem 10 justos foram encontrados. Isso revela um princípio divino de que Deus não destrói o joio sem cuidar do trigo. O problema não foi a presença de pecadores, mas a ausência de justos dispostos a brilhar na escuridão. Quantos Abraões faltam hoje? Quantos silenciam por medo ou comodismo? Ló era justo, mas sua justiça estava contaminada. Ele escolheu morar em Sodoma pela comodidade, não pela missão. Quando os anjos chegaram, ele até tentou proteger eles, mas sua voz já não tinha autoridade, afinal, sua família estava integrada ao sistema corrupto. Sua esposa olhou para trás e virou estátua de sal. Mas por quê? Porque seu coração ainda estava em Sodoma. Ló nos ensina que não dá para negociar com o pecado. Ou você sai completamente ou o pecado entra em você. O juízo veio ao amanhecer. Enxofre e fogo, símbolos de purificação, destruíram tudo. Mas repare, Deus não permitiu que Ló fosse morto. Mesmo vacilante, ele foi arrastado para fora pela mão dos anjos. Isso mostra que a misericórdia sempre precede o juízo. Mas há um limite: quando a cidade insiste em se autodestruir, o céu respeita e retira sua proteção. A estátua de sal não foi apenas um castigo. Foi um símbolo. Hoje, quantos cristãos são sal sem sabor? Quantos se misturam ao mundo a ponto de não fazerem diferença? Sodoma e Gomorra caíram não só por causa dos ímpios, mas por causa dos justos que se calaram. A história de Sodoma e Gomorra é um chamado ao equilíbrio entre justiça e misericórdia. Para encerrar, aqui estão 4 conselhos para a sua vida cristã. Primeiro conselho: seja intercessor, e não juiz. Abraão não acusou, ele intercedeu. Em tempos de polarização, nossa missão é orar por cidades, governos e até por quem nos persegue. A intercessão é a arma que adia o juízo. Segunda lição: viva na sociedade, mas não seja dela. Ló errou ao amar o conforto de Sodoma. Jesus nos mandou ser luz. Se envolva com o mundo para o transformar, e não para ser transformado por ele. Terceira lição:
fuja sem olhar para trás. A esposa de Ló simboliza a nostalgia do pecado. Quando Deus te tirar de um vício ou um relacionamento tóxico, não fique romantizando o passado. A liberdade exige renúncia. Quarta e última lição. Lembre-se, Deus respeita suas escolhas. Sodoma preferiu o pecado ao invés da vida. Hoje, muitos fazem o mesmo. Mas assim como Deus respeitou a decisão deles, Ele respeitará a sua. Então escolha a santidade. Eu tenho um desafio final para você. Hoje mesmo se pergunte: se Deus procurasse 10 justos em sua cidade, eu estaria na lista? Se a resposta for incerta, é hora de reacender sua fé, sair da zona de conforto e ser o sal que preserva, não o que derrete na chuva. Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas você ainda está aqui. E enquanto há vida, há esperança. A decisão é sua. Seja sal na vida de quem você ama. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe esses ensinamentos e conselhos. Mande esse vídeo para aquela pessoa que, nesse exato momento, está iludido com as Sodomas e Gomorras dos dias de hoje. Deus te abençoe rica e abundantemente.